Bom dia. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5. Estamos acabando o livro de Gálatas. Estamos na reta final, falta só 2 capítulos, só o capítulo 5 e o capítulo 6. E na última pregação que eu estive aqui, a gente falou sobre Gálatas 4 e falamos sobre uma vida de liberdade, né? Que Deus nos chamou para uma vida de liberdade, não de escravidão. E Paulo fala que a vida que os Gálatas tinham antes de conhecer a Deus, ou serem conhecidos por Deus, era uma vida de escravidão, a vida da idolatria. E a vida que eles estavam escolhendo ter agora, que é essa vida de legalismo, que é uma vida pautada por regras, Gálatas 5, pautada por regras, coisas que tem que fazer, rituais, coisas muito pesadas para eles, era como se tivesse voltado para essa vida de escravidão. O legalismo e a idolatria para Paulo eram os dois caminhos de escravidão, mesmo sendo tão diferentes. E a gente viu que esses dois caminhos têm algo em comum. O que é? Que os dois fazem algo para receber algo em troca. É a lei da não vou nem falar. É essa lei. Que você faz algo para receber algo em troca. Na idolatria você oferece sacrifícios a deuses para quê? Para que você possa receber a benevolência dos deuses, ou seja, presentes dos deuses, ou não receber o castigo dos deuses. E o legalismo daqueles judeus era parecido. Eles faziam rituais, cumpriam regras, para quê? Para mostrar para Deus que eles eram merecedores de serem da família de Deus. Isso é uma vida de escravidão. E muitas vezes a gente está nessa vida de escravidão também. Quando acontece uma coisa de errada com a gente, a primeira coisa que a gente pensa é: o que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado? O que eu pequei? E essa mentalidade é uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade que acha que eu tenho que fazer algo para receber algo em troca. E não é isso. Deus já nos deu tudo. Nós somos filhos de Deus, adotados por Deus. E hoje a gente vai falar sobre viver pelo Espírito, ou viver no Espírito. E a gente vê aqui no primeiro versículo de Gálatas 5, ele já começa a falar assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Dos versículos de 1 a 12, praticamente faz o resumo de tudo que a gente falou até hoje. O resumo do capítulo todo. Nós somos chamados para a liberdade, somos unidos com Cristo. E quando a gente vive uma vida de escravidão, a gente está rejeitando a graça de Deus, a gente está rejeitando a bondade de Deus. A gente está falando para Deus que o que vem dele não importa, o que importa é o que vem dos meus braços. E Paulo fala assim: para com essa bobagem de falar sobre circuncisão, para com isso, para que vocês querem fazer isso? O importante é a fé que atua pelo amor em nós. No último versículo, ele fala assim, no versículo 12, fala assim: quem dera até que se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo é um cara meio ignorante, né? Vamos dizer assim. Ele está falando assim: cara, vocês querem tanto que os outros se circuncidem? Tomara que vocês perdessem o órgão de vocês, né? Era melhor que vocês perdessem, assim vocês paravam de encher o saco. A gente tem que lembrar que naquela época, quando a pessoa ia se circuncidar, não era no hospital, no leito, com o ar-condicionado ligado, tomando anestesia. Era na faca. Não sei se vocês lembram aquela história de Moisés, que ele estava indo para o Egito, e no meio do caminho, fala que Deus estava querendo matar eles, né? Uma história difícil de entender, mas fala que Moisés pegou um pedaço de pedra e arrancou o prepúcio dos filhos dele. Pensa que doloroso. Rapaz, pensou na hora de cortar o pênis com uma pedra? É loucura, né? E uma vez eu vi um vídeo, eu trabalhei com os filipinos, né? Daí eles mostraram para mim como que fazia lá no país deles, né? Os filipinos são todos circuncidados, pelo menos os que eu convivi. Não que eu tenha olhado, né? mas é o que ele me falou. E aí, ele mostrou o vídeo, o cara estava na beira do rio, ele puxou o pipi da criança e meteu um facão. Pensou se ele errasse? E era isso que Paulo estava desejando para essas pessoas. Que eles se mutilassem para que eles pudessem parar de encher o saco das outras pessoas que queriam viver uma vida de liberdade. E agora a gente vai começar dos versículos 13, o capítulo vai até o versículo 26, a gente vai ler do 13 até o 25 hoje.
O 26 vai ficar para o próximo domingo, próxima vez que eu vier. E vou ler agora o 13 a 15, que diz assim: Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Ele fala aqui para os Gálatas não darem ocasião à carne, né? O que é a carne? A gente não deve entender a carne como o nosso corpo físico. Esse pedaço aqui da gente, de carne e ossos. Não é isso a carne. Aqui está falando sobre o domínio do pecado nosso. Todos nós somos descendentes de Adão. E por causa de Adão, que era o nosso representante, a palavra Adão significa humanidade, né? E esse Adão que pecou, por causa dele, todos nós temos essa natureza carnal, que é o quê? O desejo da gente pecar. Em todos nós está presente isso. E ele fala assim, não façam a vontade da carne, não façam a vontade natural de vocês. A gente tem que lembrar que nós somos livres, porém, não é por isso que a gente pode pecar e fazer a vida do jeito que a gente quer. A gente não pode confundir liberdade com libertinagem. A gente não pode confundir liberdade com ser permissivo. Nós somos livres. Deus não mede o amor dele por nós pelo que a gente faz. Mas se a gente, diante desse Deus, a gente sabe que a gente tem que agradar a ele. É gratidão pelo que nós recebemos dele. Nenhuma vida de legalismo, nenhuma vida de permissividade é o que Deus espera de nós. E por que a gente vê isso, a gente vê esse texto e fala assim, ao invés de vocês darem vazão, dar lugar à carne, vocês devem ser servos uns dos outros, pelo amor. E ele fala que toda a lei se resume em ame o seu próximo como a você mesmo. A liberdade não deve ser um motivo para a gente tratar nosso irmão mal. Pelo contrário, nós somos chamados a ser servos do nosso irmão. Essa palavra servos aqui, muitas vezes é traduzida como escravo. A ideia é que, mesmo sendo livres, nós somos escravos dos nossos irmãos. Nós devemos cuidar dos nossos irmãos. Nós somos um escravo com muitos senhores. E o interessante é que ele diz que toda lei se cumpre em uma coisa só, que é amar ao seu próximo. Não sei se quem estudou psicologia aqui sabe que existe um psicólogo muito famoso que chama Freud, né? E o que ele falou? Ele falou que o ensino de Jesus era falso. Por quê? Porque ele falou assim que as pessoas não se amam, que não é possível ter o amor próprio. E é claro que a Bíblia não concorda com ele, né? Ou ele não concorda com a Bíblia, mas ele está errado. Se a Bíblia fala que nós nos amamos, nós nos amamos. Porém, eu acredito que é preciso nós aprendermos a nos amar. Porque se eu me amo de uma forma errada, como eu posso amar de forma correta o meu irmão? No que baseia a minha fé? A minha fé não, meu amor. No que baseia? Quando eu me amo, o que eu amo? Vocês já pararam para pensar? Eu vou contar uma história de um homem chamado Narciso. Quem já ouviu essa história? Narciso era um deus. E ele era filho do deus Cefiso com uma ninfa. O deus Cefiso era um deus dos rios. E essa ninfa, toda ninfa era uma divindade feminina pequena, né? São deuses menores, que sempre é representados por divindades femininas. Essas ninfas eram deusas de lugares, tipo uma montanha, um bosque, uma floresta, um rio. E esse Cefiso teve relação com a ninfa e dessa relação nasceu Narciso. E diz que Narciso era um homem muito bonito, um deus muito bonito. E ele era tão bonito que várias moças, várias ninfas se apaixonavam por ele. E ele desprezava todas essas pessoas, todas essas mulheres. E como castigo, os deuses levaram esse Narciso à beira de um lago, para que ele olhasse o seu reflexo na água. E diz que ele ficou apaixonado pelo reflexo dele na água. Só que esse amor se transformou em desespero, porque ele não podia alcançar o reflexo dele. Ele não podia abraçar o reflexo dele. E ele ficou lá, dias e dias, olhando para o reflexo dele.
tomado pelo desespero até que ele morreu, definhando pelo seu amor, pela sua imagem. E quando ele morreu, ele deu lugar, fala que nasceu um narciso, né? Essa flor que representa essa arrogância e desprezo pelos outros. E o que Narciso estava amando? Ele estava amando a imagem dele. Quando nós nos amamos, o que nós amamos? Será que é o que Deus ama em nós? Ou será que é uma imagem de nós? Se nós estamos amando uma imagem de nós, nós não poderemos amar os outros. Existe um amor no nível superficial. O que é o amor no nível superficial? Eu amar as coisas que as outras podem ver. Ou seja, a minha aparência física, a minha roupa, coisas que as pessoas podem ver, minha etnia. A pessoa olha para mim e sabe de que povo eu sou. Será que é isso que eu amo? O meu comportamento? O nosso perfil na rede social? Isso é um amor no nível superficial. Hoje as pessoas acham que elas são o que elas mostram na rede social. Mas não é isso. Existe um amor no nível identitário. O que é o amor no nível identitário? É o amor que tem no nosso caráter pessoal, né? O nosso nome, profissão, religião. Uma pessoa que conhece a gente começa a ter mais dados sobre nós. E o que nós fazemos, nossa opção política. Mas isso não define quem nós somos. Nossos títulos, conquistas, nosso ego, isso é o nosso nível intermediário, identitário. Mas Deus nos ama de uma forma mais profunda. E por essa identidade que Deus morreu por nós. A fonte do amor com que nós nos amamos é Deus. Que devemos nos amar é Deus. Não essas coisas superficiais. Nós só seremos capazes de amar o próximo quando nós nos amarmos como Deus nos amou. Ele ama nós de uma forma essencial. O que isso quer dizer? Ele nos ama independente de quem nós somos. Ele nos criou como humanos e por isso ele nos ama. Ele decidiu nos criar diferente de todo o resto da criação. Diferente de todos os animais, das plantas, ele nos fez especial. E ele nos ama por isso, porque nós somos humanos. A gente tem que tomar cuidado com palavras que às vezes tiram a humanidade das outras pessoas. Acho que quase todo mundo deve ter acompanhado o que aconteceu na Espanha, que tem acontecido na Espanha, no caso do Vini Júnior, né? Que um estádio, milhares de pessoas de um estádio, chamando um jogador de macaco. E o que isso significa? Quando você chama uma pessoa de macaco, você desumaniza aquela pessoa. Aquela pessoa não é mais um ser humano, ela é um animal. E quando ela é um animal, tudo bem você não ligar para os sentimentos dela. Tudo bem você colocar a corrente nela e escravizar ela, porque ela é um animal. E a gente tem que lembrar sempre que todos somos humanos. Ou quando os nazistas chamavam os judeus de ratos, tudo bem pegar esse monte de rato e colocar numa câmara de gás e matar todos eles, porque são ratos. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente desumaniza as pessoas, porque todos somos humanos. Quando a gente pega um homossexual e fala que ele é um viado, a gente está desumanizando ele, falando que ele não tem direitos, que ele é um animal que merece ser desprezado. Mas não, Deus nos ama porque nós somos humanos e nós temos a imagem de Deus. Nós somos representantes de Deus. Desde que nós nascemos, antes que a gente pudesse saber se a gente era bonito ou feio, antes que a gente pudesse saber se a gente era rico ou pobre, Deus já nos amava. O que tem dentro de nós, essa coisa que nos torna único, é o motivo do amor de Deus. E por isso que a gente deve amar as outras pessoas, não porque elas podem nos oferecer. Se eu amo as pessoas baseadas na cor dela, por exemplo, se eu amo a Pamela porque ela é branca, eu vou tratar de diferença quem é preto. Se eu amo alguém porque ele é rico, quando chegar um pobre aqui na nossa igreja, eu vou tratar ele com diferença. Mas não, a gente não deve basear nosso amor pelas essas coisas externas, e sim por eles serem imagem de Deus. E a gente vive numa sociedade de cansaço, né? Uma sociedade capitalista, que você é o que você produz. Você é o que você faz, né? Quando alguém pergunta para qualquer pessoa quem ela é, ela vai falar logo a profissão dela, né? E nessa sociedade cansada que a gente tem, né? O quanto mais você faz, mais você é. E o problema é que nunca é o bastante. Você nunca está trabalhando bastante, você nunca está ganhando dinheiro o bastante.
Você nunca é um bom pai como deveria ser. Sempre falta. Mas nós devemos que lembrar que Deus nos ama, independente das nossos defeitos e imperfeições. E nós devemos amar as outras pessoas, independente dos defeitos e imperfeições dela. Não que essas pessoas, não que eu não vou mudar, mas nós devemos amar independente disso. E o mais importante, a gente pode ter certeza que Deus continua nos amando por todo o sempre, né? Independente do que aconteça, a gente tem que ter confiança que o amor de Deus permanece. Vamos continuar? Nos versículos 16 a 18 agora. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Os nossos desejos. Ele fala que quando nós conhecemos a Cristo, ou somos conhecidos por Deus, a gente tem dois desejos dentro de nós. Os desejos da carne e os desejos que vêm do nosso novo nascimento, os desejos do Espírito. E fala que existe uma luta entre esses dois desejos dentro de nós. E nós devemos escolher, obviamente, os desejos que provêm do Espírito. Ele fala o quê? Que nós somos guiados pelo Espírito. A ideia é que o Espírito é o nosso pastor, como um pastor de ovelhas, e nos fala por onde nós devemos ir. E nós devemos ouvir esse Espírito e ser guiado por ele, nessa luta que há entre nós. Nos versículos 19 a 21, ele começa a falar sobre os tipos de pecados que existem. Ele não fala todos, mas ele faz uma lista de desejos da carne que podemos ter. E ele divide esses desejos em 4 áreas: de sexualidade, religião, relacionamentos e autocontrole. São 4 áreas de desejos que ele divide aqui. Eu vou ler eles aqui, enquanto eu for lendo, eu vou explicar esses desejos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Tem a ver com prostituição, relações fora do casamento, né? Tem a ver com adultério. Impureza. É um comportamento sexual anormal, não natural. É o sexo sem ser o que Deus definiu para ser. Libertinagem. O que é libertinagem? Uma sexualidade descontrolada. Alguém que é dominado pelos seus desejos. Não é alguém que domina os seus desejos, mas é dominado pelos seus desejos sexuais. E agora, ele falou sobre os desejos da carne da área de sexualidade, agora ele fala sobre os da área da religião, que são idolatria. Idolatria é produzir substitutos ao verdadeiro Deus. É adorar outros deuses que não é o verdadeiro Deus. Feitiçarias. Feitiçaria é relacionamento com obras do maligno. É uma substituição ao Espírito Santo. Você não confia no Espírito Santo, e sim no poder de seres malignos. E agora ele fala sobre o quê? Relacionamento. Inimizades. Inimizades tem a ver com rivalidades, hostilidades entre pessoas. Rixas. Rixa tem a ver com ser polêmico, gostar de brigas. Ciúmes. Existe um ciúme bom e um ciúme ruim, né? Tem o ciúme de Deus por nós, que tem a ver com o amor de Deus por nós. E aqui é um ciúme ruim, que tem falando de ressentimento. O desejo de possuir algo que outra pessoa tem. Um ego faminto que não se sacia. Iras. São pessoas que não conseguem se controlar, que têm explosão de raiva. Discórdias. Discórdia tem a ver com uma ambição egoísta, uma pessoa que busca seus próprios interesses. A sua vontade pessoal é mais importante que as pessoas. Divisões. Isso está falando sobre divisões ao nível pessoal, né? Causar divisões entre pessoas. Facções. São divisões também, só que são divisões entre grupos. Ou seja, partidos. Como se na igreja houvesse partidos diferentes, pessoas caminhando para lugares diferentes. Inveja. É um sentimento de ressentimento, aversão ou amargura quanto ao sucesso, conquistas ou boas qualidades de outras pessoas. A pessoa invejosa é uma pessoa incapaz de ficar feliz quando outra pessoa está feliz. Quando uma pessoa fica feliz, essa pessoa se sente mal. Por quê? Porque ela quer sempre estar acima da outra pessoa. E é uma coisa triste, né? Nós devemos nos alegrar quando as outras pessoas conseguem conquistas.
E por fim, ele fala sobre pecados relacionados com autocontrole, que são bebedeiras e orgias. Aqui orgia não está falando sobre algo sexual, né? Está falando com festas que na antiguidade tinha a deuses, né? Eles tinham festas a deuses como, por exemplo, ao deus Baco, que vem a palavra bacanal, que eram festas onde eles ficavam dias e dias comendo e bebendo sem limites. Ou seja, eles faltavam com esse autocontrole. E isso é um desejo da carne. Esses vícios em substâncias ou comportamentos que criam prazer é um pecado também. Seria parecido com nossos dias com o carnaval no Brasil, né? São dias e dias de bebedeira onde as pessoas não têm controle sobre si. E coisas semelhantes a estas. Ele faz essa lista e fala que tem mais coisas, mas ele dá exemplos de algumas coisas. E ele continua: declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O interessante é que nessas 4 listas, a maior lista de todas é a lista que tem a ver com relacionamento. Ele fala de 8 pecados referentes ao relacionamento. 3 referentes à sexualidade, 2 referentes à religião e 2 referentes ao autocontrole. E embora as igrejas, de modo geral, dê muito mais atenção aos pecados que têm a ver com sexualidade, que têm a ver com autocontrole, para mim, e do jeito que eu leio a Escritura, o pior pecado que pode haver dentro de uma igreja é o pecado que tem a ver com relacionamento. A gente vê, às vezes, poucas vezes, alguém sendo advertido por pecar contra outra pessoa. Eu nunca vi ninguém ser chamado a atenção porque estava fazendo fofoca. Agora, se ele cometer um pecado sexual, ele vai ser repreendido na frente de todos. Vocês já perceberam isso? Mas para mim, o pecado de relacionamento é o pior pecado que pode ter dentro da igreja. Por quê? Se eu tiver um problema com o meu irmão, como eu posso ajudar quando ele tiver com um pecado sexual? Como eu posso ajudar ele se eu odeio ele? Quando ele tiver um problema com a religião ou com autocontrole? E se for um problema de relacionamento, eu já não falo com ele mesmo. E a gente vê nas Escrituras, essa carta de Gálatas é uma prova que o problema é o relacionamento. Não tem mais nada mais nocivo para a igreja do que pecados de relacionamento. Porque ele divide o povo de Deus. E o pior pecado é aqueles que me impedem de me relacionar com meu irmão como se ele fosse um inimigo. Que me impede de me relacionar com o pobre, com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, porque eu me acho superior a eles. E todos esses pecados, ele diz o quê? Que quem pratica essas coisas não herdarão os reinos de Deus. A gente não deve entender que por pecar uma vez, eu não vou herdar o reino de Deus. Mas aqui tem a ver com lógica. Olha só, do que Cristo nos salvou? A gente lembra a história do filho pródigo? Esses filhos estavam afastados do pai. E Deus faz o quê? Ele perdoa o pecado deles. E ele faz o quê? Ele liga essas pessoas de novo com o pai. Nós somos salvos dos nossos pecados. Nós estamos tendo comunhão agora com o pai. Não sei como você trata o seu pai, mas tenho certeza que você não fica perto do seu pai fazendo o que ele não gosta. Não tem lógica nenhuma. Nós temos um relacionamento com Deus e ficar o tempo todo querendo fazer o que ele não gosta. Se nós somos salvos do poder, do domínio do pecado, por que nós vamos continuar pecando? É claro que há momentos que nós iremos pecar, mas isso não deve ser uma prática constante em nossa vida, não deve ser algo que nos traz alegria. Quando a gente tiver mais comunhão com Deus, menos nós iremos pecar. A gente tem que entender que a gente obedece à lei e não é porque nós vamos receber algo em troca. É simplesmente pelo fato que obedecer à lei agrada ao nosso Pai, ao nosso Deus. E nós devemos lembrar o quê? Que o reino de Deus, ainda que não tenha chego completamente, ele já iniciou. E nós estamos num processo. Ser salvo significa se tornar um pequeno Cristo. Nós seremos iguais a Cristo. E ser salvo tem a ver com isso. Eu acho triste você reduzir essa ideia de salvação só a uma ideia de céu e inferno. A salvação não tem a ver com isso, tem a ver com o aqui e agora, com esse processo que nós nos tornaremos iguais a Cristo. Que nós não estamos mais sob o poder do pecado. Continuando, os versículos 22 a 23, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor,
Não, mas o fruto do Espírito é amor. O que é esse amor? Esse amor se refere a um amor altruísta, sacrificial e incondicional. É um amor desinteressado, generoso e compassivo, que busca o bem-estar e felicidade do outro, independente das circunstâncias ou méritos. O verdadeiro amor, ele é desinteressado. O que é isso? O que isso quer dizer? Eu não vou fazer o bem para o Douglas pelo que ele pode me dar em troca. Eu vou fazer o bem porque eu amo ele, porque é o certo. É um amor que não espera nada em troca. Esse foi o amor de Deus por nós. Ele não esperava nada em troca. Ele fez só porque nos amava. Depois ele fala o quê? Alegria. A alegria não é baseada na experiência de bênçãos, e sim no deleite em Deus. Paz. Paz é muito mais do que a ausência de guerra. Paz é o quê? Confiança e descanso na sabedoria e controle de Deus. Longanimidade é a capacidade de enfrentar problemas sem perder a cabeça. Benignidade, capacidade de servir ao próximo de maneira prática, demonstrando cuidado e interesse genuíno. Bondade. Bondade é ser virtuoso e generoso, sendo a mesma pessoa em qualquer situação. Fidelidade. Uma pessoa fiel é uma pessoa confiável, que é fiel à própria palavra. Mansidão. É uma pessoa gentil, amável, paciente em relação às outras pessoas, sem ter um sentimento de superioridade. Domínio próprio tem a ver com autocontrole. É uma pessoa que não é impulsiva, não é descontrolada. E contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o fruto do Espírito, que ele está no singular. E o que isso quer dizer? Que não são frutos, é apenas um fruto. Ou seja, a gente recebe todo esse fruto quando a gente conhece a Deus. E esses frutos vão todos aparecendo juntos. Não é possível você falar que você não tem autocontrole, você não tem domínio próprio e os outros você tem. Não. Tudo vai crescer ao mesmo tempo. É claro que cada pessoa, um vai ressaltar mais do que o outro. Mas quem nasceu de novo possui o fruto de Espírito. E todas essas coisas pertencem a ele. E conforme ele vai se moldando ao caráter de Deus, essas coisas vão se aumentando juntas. Quem tem um amor, trata os outros bem. Tem bondade, é fiel. Tudo vai crescendo ao mesmo tempo. E como cresce ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar desesperado. Essas coisas vão melhorando com o tempo em nossas vidas. É uma árvore, a gente tem que entender que a árvore é uma coisa viva, né? Quando nasce uma batatinha, ela é pequenininha, mas com o tempo ela vai crescendo. Se a gente pensar no nabo, o nabo fica gigante, né? Mas ele nasce o quê? Pequenininho. O fruto do Espírito vai crescer em nós, até se tornar grande. E o que ele termina falando que contra essas coisas não há lei. A função da lei, o que é? Controlar, restringir e impedir. Aqui não tem limite. O fruto do Espírito é dado em abundância. Não existe necessidade de limitação. E por fim, gostaria de ler o versículo 24 e 25, que diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se somos de Cristo, nós já crucificamos a carne. E aqui é um mandamento, né? Se você é de Cristo, você tem a obrigação, você tem o dever de crucificar a carne. A gente tem que dar as costas para a nossa antiga vida e viver uma nova vida com Cristo, com o Espírito. E se a gente pensa numa crucificação, a gente tem que lembrar como é uma crucificação, né? Ela é impiedosa. A gente não pode ter o nosso pecado de estimação. A gente fala assim, esse pecado eu gosto dele, né? Vou deixar ele aqui perto de mim mais um tempinho. Não. A gente tem que ser impiedoso com o pecado. Falar assim, eu não quero mais isso na minha vida. A crucificação traz dor. Muitas vezes a gente deixar os nossos desejos vai trazer momentos de sofrimento. Porque é o que nós queremos, nos traz prazer. Mas nós temos que lembrar que nós fomos crucificados com Cristo e devemos continuar nessa luta. E por fim, ela é decisiva. A crucificação traz a morte. Nós devemos desejar a morte dos nossos pecados, para que eles não voltem. O Espírito, conforme no versículo 16, fala o quê? Que ele nos guia. E no Espírito é que nós caminhamos, conforme a gente leu agora há pouco. Só que esse Espírito que nos guia, que nós andamos nele,
ele fala que a tarefa de andar é nossa, ele manda a gente andar. Ele pode ser nosso pastor, a gente pode estar sobre ele, mas se ele fala assim, aqui é o caminho, e a gente decidir não andar, o que adiantou? Ou se a gente decidir ir para o caminho contrário? Não vai adiantar nada. A gente tem a nossa responsabilidade. A Bíblia toda fala desse impasse, né? Essa coisa difícil de entender, que é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ao mesmo tempo que Deus está agindo em nós, fazendo que as coisas aconteçam, a gente tem a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. As duas coisas andam juntas. Eu tenho uma ilustração que eu gosto, que é a ideia de um trem, né? É como se um trilho do trem fosse a soberania de Deus, o que ele faz em nós, e o outro trilho é o que nós fazemos. E precisa das duas coisas para o trem andar, dos dois trilhos. E no final, eles chegarão ao destino, juntos. Não dá para as coisas andarem sozinhas. A gente deve confiar no Espírito para vencer essa batalha, andar no Espírito. E temos que lembrar que não é uma batalha que depende só da força do meu braço. Porque se dependesse só da força do meu braço, Jesus teria morrido em vão. Para que precisou a morte de Cristo? Não. Nós estamos lutando juntos. O sacrifício de Cristo não foi em vão. Uma vida que confia só no seu braço é uma vida de legalismo. E o fracasso é garantido. A gente tem que lembrar o povo de Israel que eles tinham a lei que é boa, mas eles nunca conseguiram cumprir a lei. E se nós, sem Cristo, não conseguiríamos cumprir também. E uma coisa que nós temos que estar na cabeça todo esse tempo é contra uma mentira de Satanás. E qual que é a mentira de Satanás? Que a vida do Espírito, a vida com Cristo, não é uma vida de felicidade, não é uma vida de prazer. Isso é uma grande mentira. Eu, desde pequeno, frequentei a igreja cristã, e eu lembro que o pessoal sempre brincava com quem era crente, que eles falavam que o crente não bebe, não fuma e nem mete. É isso que eles falavam, né? Tipo assim, eles estavam falando assim, a vida de crente não tem nada de legal, por que você está vivendo nisso? E com o tempo, a gente começa a acreditar nisso. A gente começa a acreditar que a vida com Cristo não tem alegria, não tem prazer. Mas isso é uma mentira de Satanás que é colocada na nossa mente. A vida em Cristo tem que ter alegria, tem que ter prazer. É claro que numa vida de legalismo, provavelmente a gente não vai ter felicidade, não vai ter prazer. Mas a vida com Cristo, de verdade, traz alegria, traz prazer. A gente vê hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas têm muito acesso ao sexo, têm muito acesso ao entretenimento. Você entra no Netflix, tem um catálogo gigante, às vezes você fica mó tempão só para escolher o que você vai assistir. Só que vocês já perceberam o quê? Que essa aqui é a geração onde tem mais problema de depressão. Eles têm mais prazer do que nunca. Têm acesso a bebida, a drogas. Eles podem ter acesso ao sexo, a homens e mulheres, o momento que eles querem. Mesmo assim, a gente tem pessoas com crise de ansiedade, pessoas desesperadas, pessoas se matando, mesmo com todo esse prazer. Por quê? Porque é uma mentira de Satanás, que a alegria vem dessas coisas. Ainda que essas pessoas tenham momentos, a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer está em Deus. E a principal dica para vencer o pecado é buscar Deus. Se eu estou com um relacionamento com Deus, eu me tornarei mais parecido com Deus, eu me tornarei mais parecido com Cristo. Quanto mais próximo estou de Cristo, mais força eu terei para vencer o pecado. Às vezes a gente tenta encarar o pecado de frente, mas a gente tem que lembrar que a melhor forma de vencer o pecado é ser parecido com Cristo, é buscar a Deus. Diante de um Pai amoroso, eu serei mais parecido com Ele. A gente percebe que nossos filhos, quando começam a ir para a escola, eles mudam. E por que eles mudam? Porque eles passam muito tempo num ambiente com outras pessoas. E quando eles estão nesse ambiente com outras pessoas, eles se tornam parecidos com essas outras crianças. E quando a gente está no mesmo ambiente com Cristo, a gente vai se tornar parecido com Cristo. E existem várias formas de buscar a Deus. Tem três formas de buscar a Deus, que chamam três palavras difíceis, que são ortodoxia, ortopraxia, ortopatia. O que essas palavras difíceis querem dizer? Que a gente tem que buscar a Deus com o nosso conhecimento. É o que a gente aprende através da palavra de Deus. A gente tem que buscar a Deus através de práticas.
quando eu oro, quando eu ajudo outras pessoas, quando eu participo da vida de outras pessoas, eu estou buscando a Deus. Quando eu conheço a experiência de outras pessoas, quando eu busco experiências, eu estou conhecendo mais a Deus. Existem várias formas de buscar a Deus. E nós devemos buscar a Deus para conseguir ser felizes e ter vitória sobre o pecado. E a gente nunca deve esquecer que eu não faço o que faço para conseguir algo em troca. Eu faço certo porque eu vim do céu. Essa é a nossa origem. Eu sou representante de Deus aqui nessa terra. Nós temos o código genético de Cristo dentro de nós. Nós temos o sangue de Cristo em nós. E o certo é o que a pessoa que veio do céu que faz. E nós viemos do céu. Amém?